Olá, meu nome é Marcelo Brasil, eu sou professor do Departamento de Teatro da Universidade Federal de Sergipe e estou aqui apresentando a minha comunicação intitulada O Coro Cênico como ferramenta de musicalização de licenciandos em teatro. Ela está relacionada com a minha pesquisa de pós-doutorado que está em andamento aqui na Universidade Federal da Bahia, no programa de pós-graduação em música da UFBA, sob supervisão do professor Guilherme Bertissolo. Ela iniciou em janeiro de 2022 e será concluído no primeiro semestre de 2023. A pesquisa em si é intitulada O Coro Cênico como ferramenta pedagógica em cursos de licenciatura em teatro, critérios para a elaboração de um repertório. Os objetivos dessa pesquisa, que é de caráter prático, teórico e prático, ela visa fundamentar aspectos pedagógicos do funcionamento de um coro cênico dentro de um curso de teatro e também embasar a criação de um repertório de músicas e exercícios direcionado para essa modalidade de prática dentro de um curso de teatro. A metodologia da pesquisa, ela teve uma parte de um estudo bibliográfico, onde foram levantados autores e pesquisadores que já realizaram pesquisa nessa relação entre o coro e o teatro, a atividade coral e o teatro, e chegamos a nomes como o professor Fábio Sintra, o professor Hernani Maleta, o professor Marco Chaves, da UFGD, enfim. Foi realizado um questionário online com discentes do curso de teatro da UFES, onde eu busquei investigar os interesses musicais deles, o que eles já conheciam sobre música, e também o interesse deles em participar de um coro cênico dentro da instituição. Foi realizada uma sondagem sobre a existência de coros nos cursos de teatro do Brasil inteiro e de atividades também relacionadas com disciplinas, atividades musicais, disciplinas relacionadas à música, enfim. Já foi realizada essa sondagem e nesse momento eu estou realizando essa elaboração desse repertório de exercícios e canções e arranjos voltado para um coro cênico iniciante, que é um grupo que ainda não existe, mas será criado certamente no ano de 2023. Eu gosto de fazer uma provocação, às vezes eu pergunto aos meus alunos, inclusive, será que o professor de teatro precisa realmente saber música? E a resposta, se ela for bem objetiva, a gente pode dizer que não é absolutamente necessário, principalmente diante das demandas do próprio curso de teatro, das disciplinas, enfim. Mas olhando como arte educador, e eu gosto de ter uma visão bastante ampla, eu acredito que sim, que ele pode aprender, ele precisa saber um pouco mais de outras linguagens artísticas para poder realizar um trabalho consistente como professor. Eu acho que isso vai ser um grande benefício na formação dele. E além dessa formação complementar, a prática musical pode fortalecer algumas disciplinas do curso de teatro, como expressão vocal, expressão corporal, sonoplastia, trilha sonora. Então, conhecer elementos musicais certamente vai facilitar o desenvolvimento das atividades nessas outras disciplinas. A reflexão para esta comunicação da BEM foi feita a partir da ementa do GT, que sugeria esses 3 elementos fundamentais do processo de ensino-aprendizagem de música, que é a escuta, o uso da voz e o fazer criativo. Partindo desses 3 elementos, eu elaborei uma reflexão tentando estabelecer um paralelo entre o trabalho com coro cênico dentro de um curso de teatro. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o coro como um espaço de escuta. Eu gosto de imaginar que a internet nos abriu assim, uma possibilidade de escuta total de tudo que acontece no mundo, todos os tipos de música, todos os tipos de manifestações artísticas estão aí disponíveis pela internet. Mas ao mesmo tempo a gente se vê meio preso em bolhas, ou preso por esses algoritmos das plataformas de streaming ou dos aplicativos, das redes sociais, que acabam jogando para a gente coisas relacionadas com o que a gente já ouve, já gosta. Então, fortalece essa ideia de que a gente só gosta daquilo que já conhece, porque na verdade o streaming fica forçando você a ver coisas que você já viu e coisas próximas àquilo que você já conhece, Então, é um exercício a gente sair dessa bolha e ir buscar outras coisas que existem tantas, como rádios
do mundo inteiro, que você pode ouvir em tempo real e conhecer música do mundo inteiro, enfim, tantas possibilidades, né? E é isso, a gente tem uma escuta muito limitada e os nossos alunos também, né? Sejam eles dos cursos de música, dos cursos de teatro, enfim. Quando a gente sonda sobre a escuta deles, a gente percebe que ela é uma escuta muito curta ainda, muito limitada e que a gente pode trabalhar um pouco mais isso e o coro é um espaço muito interessante para isso. A pesquisa que foi realizada com os discentes sobre os interesses musicais deles mostrou um fato bem interessante, que fortalece um pouco essa ideia, né? Porque basicamente o mesmo percentual de respondentes que disseram que tem interesse em participar de um coro é equivalente aos que disseram que já viram um coro ao vivo. Então fortalece um pouco essa ideia de que as pessoas só gostam ou só vão atrás daquilo que elas já conhecem, né? E o coral é esse espaço que permite a gente conhecer outras línguas, outros ritmos, outros estilos, compositores, enfim. Quem já participou de um coral sabe como é que isso acontece. Eu participei de coro a minha vida inteira e sei o quanto eu ampliei a minha possibilidade de escuta dentro de uma atividade coral. Esses dois pesquisadores trazem um texto interessante, que é o Marcelo Telles e a Vânia Malaguti, e ele fala de habilidades, eles falam de habilidades que um cantor de coro cênico precisaria desenvolver, né? Então ele fala, primeiro, percepção de espaço e visão periférica, para que as pessoas possam se movimentar no palco, você tem que ter uma ideia espacial muito fortalecida. Um desenvolvimento auditivo, e aí fortalece o coro como espaço de escuta, né? Mais aguçado, porque na maioria das vezes você não canta em naipe, você canta com pessoas de outras vozes ao seu lado, então você tem que realmente ter um exercício muito concentrado de escuta interior, de segurança para cantar a sua voz, ao mesmo tempo em que você não está cercado dos cantores da mesma voz, como acontece num coro tradicional. Então, isso fortalece o seu desenvolvimento auditivo. Também aqui uma questão de audição, que é o ouvido interno, a sensação de pulso, porque muitas vezes um coro cênico não possui a figura de um regente fixo ali na frente. Muitas vezes o regente está circulando junto, né? Está cantando junto com o grupo. Então essa sensação de pulso, ela precisa ser muito exercitada e ela se torna muito fortalecida dentro de um trabalho de coro cênico. E também desenvolver a respiração, porque você muitas vezes canta em movimento ou você canta em posições que não são tradicionais de um coro, que seria em pé ou sentado. Então, também ajuda a desenvolver um lado da respiração, fortalecendo questões que estão no teatro também relacionadas à voz falada. O canto no teatro, ele digamos que é a interseção básica, né, entre o teatro e a música. E eu gosto de destacar sempre as questões expressivas, né? Os exercícios que você utiliza para um coro em relação à expressividade da voz cantada podem ser todos eles aplicados também em relação à voz falada no teatro. Então eu acho que o caráter expressivo é um ponto interessante de aprendizado que está tanto na música e que pode ser aplicado no teatro, né? A pesquisadora Moira Labate, de São Paulo, ela tem um texto muito interessante, ela fez uma pesquisa de doutorado muito interessante sobre o coro dentro da formação de atores, né? E ela tem uma frase que é muito boa para mim, assim, que diz: para mudar a voz, o indivíduo precisa superar mudanças internas, físicas e principalmente emocionais. Porque a linguagem não é uma mera ferramenta, a linguagem é o local onde o ser humano habita, o meio pelo qual se conecta com os outros. Muito mais interessante é ajudá-lo a explorar a própria voz, descobrindo novas maneiras de utilizá-la. O canto pode ser um dos caminhos para essa descoberta. Então está aí o canto como um elemento para fortalecer o desenvolvimento da voz dos atores de teatro, né? E lógico, o aprendizado de elementos musicais através do canto. Quem já cantou em coro sabe como a gente aprende coisas sobre ritmo, sobre fraseado, sobre dinâmica. Tudo isso se aprende cantando num coral, né? E o último ponto é a questão da criação, da criatividade, né? E eu aproximo da improvisação, a improvisação como processo criativo a partir da prática e da experimentação. Por que eu falo isso? Porque
num coro cênico, a criação de uma cena, ou a criação de uma movimentação, ela parte normalmente de exercícios de improvisação. Ele nunca está previamente determinado. Pode até estar, mas não necessariamente. Muitas vezes isso parte de exercícios de improvisação e de criação coletiva. E no coro cênico, a improvisação pode acontecer de diversas formas, né? Nos gestos, na interpretação, nas intervenções faladas e certamente no canto. Existem trechos que podem ser improvisados, né, num coro cênico. Não necessariamente está tudo escrito na partitura. Inclusive, esse é um aspecto interessante. Eu, durante essa pesquisa, fui atrás dos arranjadores mais tradicionais de coro cênico, Samuel Kerr, o Damiano Cosella, Marcos Leite. E mesmo nas partituras, nos arranjos que tem uma ideia cênica por trás, são pequenas indicações, né? E então você entende que existe ali um espaço para criação, um espaço para improvisação, a partir daquela sugestão, digamos assim, do arranjador, né? Que deixa na mão do regente e do grupo desenvolver uma cena a partir daquela ideia que está escrita ali. Né? Não só a música, mas a ideia cênica, digamos assim. E lógico, esse trabalho é feito através do uso de exercícios e jogos de improvisação que, como eu estou preparando esse material prévio, eu imagino que seja possível já ter alguma ideia sobre esses exercícios e esses jogos de improvisação a serem realizados pelo futuro grupo de coro cênico, né? E eu destaco aqui o nome do professor Fábio Sintra, da USP, que trabalha bastante com essa ideia de improvisação dentro do trabalho coral, num curso de teatro. E ele, inclusive, traça paralelos interessantes sobre a improvisação musical e a improvisação teatral, mostrando que são processos semelhantes. Bom, como conclusão, eu diria que foi possível perceber que existe uma relação bastante interessante entre esses elementos de aprendizagem de elementos musicais e a possibilidade de um coro cênico dentro de um curso de teatro como ferramenta também de ensino de elementos musicais. E destaco novamente aqui a dificuldade dessa pesquisa, que por enquanto é a realização desse repertório, porque é um grupo que não existe. E é muito difícil a gente realizar ou desenvolver um material para um grupo que a gente não conhece ainda. Então, eu espero ser bem sucedido nessa tarefa. O grupo deve ser criado agora no ano de 2023 e certamente eu voltarei aqui para falar um pouco mais sobre os resultados desse trabalho, né, na prática. Bom, finalizando, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho aqui na ABEM. A bibliografia está toda listada no trabalho escrito. Eu fico aqui à disposição para a gente conversar mais sobre o tema ou para sanar alguma dúvida. E espero que a gente possa conversar bastante sobre o assunto. Muito obrigado.